Judas, vamos falar aqui da palavra do Senhor. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Presta atenção. Judas aqui não era o Judas Iscariotes, é claro, era Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, né? Era Judas, ele era filho de Maria, irmão de Jesus. Então, ele escreveu aqui falando sobre a salvação. A primeira coisa, ele escreveu aqui, escrevendo com diligência, né, acerca da salvação comum, a salvação que é para todos, a salvação que é para mim, para você e para todos que nos assistem, que tem o direito, todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Então nós temos que crer no Senhor e temos que ter a salvação. O mais importante da nossa luta no dia a dia é pela nossa alma, é pela nossa salvação. O dia a dia, neste mundo, nós vamos lutando, guerreando, batalhando, como os dois louvores que nós cantamos aqui no começo. Adorando e vencendo, adorando o Senhor e vencendo, crescendo, batalhando. Aonde nós vamos afrontá-lo, ali terá a nossa vitória. No nosso campo de batalha, é o nosso campo de testemunhos. Então nós vamos batalhar muito nessa terra, mas nós temos que batalhar, como ele acabou de dizer aqui um pouquinho para baixo. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. A fé foi entregue a nós, a salvação foi entregue a nós. Santos, por que santos? Separados deste mundo, separados do mundo para fazer a vontade do nosso Deus, para obedecer a palavra do nosso Deus. Por isso ele fala, exortei-vos para que batalheis a fé. Porque muitos dias teremos desânimo, muitos dias teremos má notícias, muitos dias queremos fazer a vontade carnais, muitos dias queremos desistir e ficar que nem esse mundo, porque a vitória não acontece, porque o milagre não acontece. Mas é nessa hora que temos que adorar o Senhor, é nessa hora que temos que determinar a fé, continuar na batalha e não desistir, principalmente da presença de Deus. Se não temos que desistir dos nossos sonhos, imagine da salvação, imagine da presença de Deus. Não importa, não podemos nos importar com as situações que estamos passando. Não podemos. Nós temos que determinar em seguir batalhando a fé, seguir firme na presença de Deus, seguir firme buscando o Senhor na palavra, que é a nossa espada. Não foi o segundo louvor? Com a espada na mão. A espada na mão é a palavra de Deus. Essa é a nossa espada, que nós vamos vencer os nossos inimigos. O diabo, os demônios, os problemas. E tudo isso não é vencer lutando carnalmente, mas sim espiritualmente. Por isso não podemos desistir. O diabo faz de tudo para que nós desistimos. O diabo faz de tudo o impossível para que nós desistimos da fé. Por quê? Porque ele não quer que nós venhamos crescer nessa terra, servir a Deus direito. Servir a Deus é temê-lo, é obedecê-lo, é fazer a vontade dele, conforme está escrito na palavra. Conforme está escrito. É renunciar aos pecados, é renunciar à vontade carnais,
É renunciar ao desejo de não ser dizimista, não ser ofertante. Você tem que ser um dizimista e ofertante. Você tem que fazer porque está escrito. É você fazer, tem que fazer. Porque aqueles que não fizeram, eu vou te mostrar o que aconteceu. Aqueles que não quiseram a presença de Deus, que negaram o nome do Senhor, olha só o que aconteceu, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É aquele povo, quando saiu do Egito, passava um tempinho de sede, murmurava. Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer de sede. Passava um pouquinho de fome, Deus nos trouxe aqui no deserto para morrer de fome. Era melhor ter ficado escravo no Egito. Via, tinha que lutar, tinha que ir lá guerrear quando foi os espias. Não, aquele povo é muito forte. Deus nos trouxe aqui para entregar nas mãos dos inimigos. Então eles não criam que podiam conquistar a terra prometida. Eles não tiraram da sua mente a escravidão. Eles ficavam vivendo no passado. E Deus queria que eles seguiam em... O nosso Deus é isso. O nosso Deus é o Deus que segue em frente. Ele é conosco. Então, a gente não pode... Nós temos que lembrar do povo que saiu do Egito para não cair na mesma rotina deles. Murmurando por causa de alguma situação que vem até a tua vida. Você já começa a falar, Deus não me ama, Deus não me responde, Deus não está comigo, Deus não vai comigo, porque Deus não quer, olha o que eu faço e nada adianta. Não é assim. Você tem que fazer por amor a Deus. Teu dízimo, a tua oferta, a tua oração, você está na igreja, você lê a Bíblia, tudo tem que ser porque você quer a presença de Deus na tua vida. E não só por uma bênção. Uma bênção nessa terra é bom, maravilhoso, mas passa. Sabe por que passa? Esse povo viram 10 pragas. 10 pragas aconteceram no Egito e não aconteceu em Israel. Eles viam acontecer tudo naquele povo do Egito e em Israel sendo livre. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles passarem seco pelo mar. Quando os soldados do Egito vieram, o mar se fechou e matou todos os seus inimigos. Tudo foi uma bênção terrena. Eles foram livres da escravidão. Eles estavam indo para conquistar uma terra, mas mesmo assim, eles não buscavam a presença de... Muitos não buscavam a presença de Deus. Muitos não buscavam. E hoje não é diferente. Hoje a pessoa quer uma bênção. Ela não quer o abençoador, que é o Senhor Jesus. Ela não quer fazer a vontade do Senhor. Ela quer a bênção. Ela quer uma troca. E se não acontece, ela sai murmurando. É que é a mesma coisa. E muitas vezes ela vê a bênção, passa um tempinho, outra coisa de ruim acontece, o que ela faz? Murmura. Ela não continua. Olha o versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou da escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quer dizer, Deus, os anjos estavam lá, o diabo, os anjos, os demônios eram anjos. O diabo era um anjo de luz, o mais belo, formoso. E eles renunciaram à glória de Deus. Eles renunciaram, eles foram criados para louvar e adorar a Deus, e eles renunciaram isso. Por isso, eles não têm o perdão. Por isso, já está destinado para eles o quê? A escuridão eterna. No dia do julgamento.
as pessoas que renunciam a Deus, que renunciam o Senhor Jesus, vai para a mesma escuridão que o diabo e os demônios, o inferno eterno. É aquilo, nunca mais vai acabar, nunca mais. Quando ela peca, ela está renunciando o perdão de Deus. Quando ela vive no pecado, vive cometendo o mesmo pecado, quando ela diz não ao dízimo, às ofertas, quando ela diz não em obedecer a palavra de Deus, ela está renunciando ao Senhor Jesus. Ela está renunciando à cruz. A ressurreição de Cristo está aqui. E vai para onde? Para onde o diabo vai, para o inferno. Quando você está na presença de Deus, quando você foi batizado, recebeu, e você sai por causa de algum problema, você está renunciando a Cristo. Você vai para o inferno. Só que é eterno, as pessoas esquecem que isso é eterno. Aí o diabo coloca na vida delas a alegria da festa, do prazer carnal, das prostituições, das festinhas que tem de baladas, e aquele momento, elas falam, valeu a pena ter saído da igreja. Por causa de um dinheiro, quantos cantores gospel deixaram de honrar a Deus, de cantar para Deus, para cantar para o mundo? Por quê? Ganhar mais o mundo. Então elas renunciam a adorar e glorificar e louvar o Senhor, para adorar, glorificar e exaltar o diabo. Então eles vão para o mesmo lugar de quem eles louvam. Para o mesmo lugar. No dia do grande juízo, no dia do grande julgamento. Depois da segunda vinda de Cristo, vai passar o arrebatamento, aí vem a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio do anticristo, e aí o Senhor Jesus volta, derrota, aí vem o milênio, são 1000 anos, milênio, que Cristo vai reinar na terra, e depois será um grande julgamento, que é onde as pessoas vão ser lançadas eternamente no inferno. E está achando que, ainda muitos falam, o inferno é aqui, então o inferno é bom, não é? Porque vai ser eterno, o mesmo lugar. Então o que Judas está falando? Você está vendo o que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito e só murmurou? Todos morreram, não foram até a terra prometida. Os anjos que moravam no céu, os demônios e o diabo que moravam no céu, renunciaram. Presta atenção, estão indo para o inferno sem perdão. Ele está exortando a você a servir a Deus. Olha o 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra era a perdição, todos faziam o que queriam. Prostituição, ninguém casava, todo mundo tinha relação sexual um com o outro, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não tinha lei. E aí veio o quê? Deus destruiu a cidade com fogo. Está em Gênesis. Agora eu pergunto, hoje é diferente? Agora eu vou te dar o inferno, a tua vontade. Você não me quis, você não quis a minha glória, você não quis me servir, então você não quer viver comigo eternamente. Então você vai viver com quem você quis viver, o diabo. Então você vai para o inferno. Então nós temos que parar e pensar. Vale a pena um prazer momentâneo, uma traição, um adultério, uma fofoca, uma mentira? Vale a pena fazer tudo isso e perder a salvação eterna? Perder viver na presença de Deus eternamente? Judas está falando, batalhar na fé, batalha na fé, quer dizer,
tenha caráter, honra a Deus, teme a Deus, sirva a Deus, adore a Deus, seja fiel com Deus, leia a palavra de Deus, tenha comunhão com Deus, busque o Senhor de todo o teu coração, porque no dia do julgamento Deus vai falar: qual a vontade que você fez, a minha ou a sua, a minha ou a do diabo? Aí Ele vai te mostrar lá, ó, aqui você só está fazendo a tua vontade, ó, a vontade do diabo, ó. Ó o diabo do seu lado ali falando no seu ouvido, ó, então vamos fazer a tua vontade. Você quis servi-lo, você vai servi-lo eternamente. Vai junto com ele para o inferno. Então, coloca no teu coração, o mais importante que você tem, o mais precioso que você tem é a salvação, é a vida eterna, é batalhar na fé. Você batalha todo dia trabalhando, todo dia você batalha, e é para batalhar, e é para continuar, é na escola, é nos estudos, é em curso, é na vida financeira, é no casamento, é na vida sentimental. Você batalha, mas batalha pela tua alma, pela fé, pela salvação, em fazer a vontade de Deus, em ter comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus se você não tiver tempo para Deus. Se não tiver tempo para Deus, não tem comunhão. E não estou falando só da igreja, estou falando de você tirar um tempo, você sozinho em Deus. Você sozinho em Deus. Batalha pela tua salvação. Não deixe os outros falar que não precisa, que o pastor fala: o pastor não sabe de todas as coisas, não é preciso fazer isso não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do profeta é a voz de Deus, porque é usada pelo Espírito Santo. E olha só o versículo 8. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Quer dizer, contudo também esses, semelhantemente adormecidos, são as pessoas que estão dormindo na fé. Pessoas que vêm na igreja estão indo para o inferno dentro da igreja. Porque contaminam a sua carne. E dentro da igreja. Você diz que serve a Deus, mas não serve, está dormindo. Porque naquela época tinha muitos fariseus que diziam sacerdotes, levitas, o sumo sacerdote no templo, que estavam lá falando que serviam a Deus, falavam da presença, falavam: eu cumpro os mandamentos de Deus. Mas por trás dos panos, faziam tudo de errado, contaminavam a sua carne, roubavam, faziam o que era errado. Aqui que está falando. Então, rejeita a dominação. O que é dominação? Rejeitam a obediência a Deus de verdade. Você não pode rejeitar a obediência a Deus. Você não pode. Obedece a Deus de todo o teu coração. Se esforça. A Bíblia diz: achei um que era esforçado e encontrei meu servo Davi. Será que você pode dizer para Deus? Deus fala assim: achei um que era esforçado. Deus pode olhar: achei fulano, ciclano, beltrano, e falar o seu nome, que você está se esforçando, mesmo sendo falho, mesmo errando, mas você não desiste, você busca. Quando você peca, você chora, você fala: Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais, e você se esforça para não praticar mais. Mas Jesus já morreu na cruz e meu pecado estão perdoado. Estão perdoados se você se arrepender e não praticar, e mudar o teu comportamento. Aí são perdoados. Se você continuar fazendo o mesmo erro, o mesmo pecado, vivendo o pecado, você não está perdoado. Você não se arrependeu. É um arrependimento. Por isso, batalhar na fé. Se esforçar em buscar o Espírito Santo, pois é Ele que traz arrependimento em nossas vidas.
E olha só o versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Dei 3 exemplos aqui, Judas deu. Agora ele dá mais 3 exemplos, vamos lá. Caim, quando foi honrar a Deus com a sua oferta, ele não honrou de todo o coração. Ele não acreditou de todo o coração. Ele não fez o melhor dele para Deus. Ele não fez. Quando ele ofereceu de qualquer jeito. Ele ofereceu o pior. Ele olhou assim, ele era agricultor. Ele olhou os frutos que caíram no chão e pegou e ofereceu para Deus. E aí ele ficou revoltado com Deus. Deus falou assim para ele: Caim, se você não tivesse feito o melhor, ele não teria aceito. Agora, eis que o pecado está às portas. Cuidado. Por quê? Deus sabia que Caim ia fazer o quê? Por causa da inveja, que Deus aceitou de Abel e não aceitou dele, matar o irmão. Matou o irmão. E não se arrependeu. Não se arrependeu. Porque quando Deus perguntou para ele, ele falou assim: eu sei lá do meu irmão, eu sou babá para cuidar do meu irmão. Aí Deus falou assim: mas o sangue dele clama a mim nessa terra. Aí então acho que a mancha que veio como um sinal sobre Caim, que Deus tinha perdoado. Não, Caim não mostrou arrependimento. Você tem que mostrar arrependimento. Você cair, você pecar, acontece. Nós somos falhos, não somos 100%. Mas o arrependimento verdadeiro faz você mudar o seu comportamento e não voltar atrás e continuar no pecado. Vamos lá o outro, Balaão. Balaão servia a outros deuses e ele se converteu, começou a ser profeta de Deus. Mas Balaão caiu no pecado da sua própria ganância. Tanto que quando ofereceram para ele dinheiro, para ele profetizar contra o povo de Israel, ele disse: eu não posso profetizar contra o povo de Deus, eu vou falar o que Deus. E ao invés de ele profetizar maldição para Israel, ele profetizou bênçãos para Israel. Aí, o rei que ia em guerra contra Israel, falou para ele: eu te ofereço o que você quiser. Só me conta o segredo para que Israel venha perecer. Que ele falou: se Israel se prostituir com outras mulheres e comer das comidas que é oferecida a Deus, e ele ficou por causa, ele contou o segredo, e por causa do ouro, o que aconteceu? Balaão, Deus mostrou para Balaão o futuro. Ele viu o povo de Israel já na época de Davi, ele viu Jesus já glorificado, e ele mesmo diz em Números 22, se eu não me engano, que eu vi o Senhor, mas não de perto, de longe, e não poderei estar com ele. Quer dizer, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu a Nova Jerusalém, o Senhor reinando, e não poderia estar por causa do seu pecado, porque ele não se arrependeu. Balaão não se arrependeu da sua ganância, do seu pecado. O que acontece com muitos? Muitos cometem pecados, muitos fazem o que é de errado e não se arrependem, porque pedem perdão, mas não se arrependem. Não buscam de todo o coração o Espírito Santo para se arrepender. E estão indo, por isso que aqueles que dormem, estão adormecidos, porque acham que só pedir perdão. Me perdoa, Senhor, amanhã vai em pé. Me perdoa, Senhor, amanhã vai em pé. Não é. Arrependimento tem mudança de comportamento. E Coré, que fazia de tudo contra Moisés, fazia de tudo contra o seu líder, fazia o fermento, fazia a fofoca, não acreditava em Deus,
te inveja. E os 3 morreram. Coré, sua família, toda a sua família, seus filhos e todos que estavam com Coré e suas famílias foram engolidos pela terra. Vivos foram para o inferno. Porque não quiseram se arrepender, não quiseram ser dominação, rejeitaram a dominação, rejeitaram a liderança, rejeitaram receber ordens de Deus. Porque o pastor, o profeta, está à frente, não para mandar, mas para te levar para o céu, te ensinar o caminho, a direção para o céu. A dominação vem do Senhor, que ele domina tudo, mas ele não manda, você tem o livre-arbítrio. Se você quiser, eu bato a porta e pergunto, posso entrar? Se você deixar, ele entra e ceia com você. Se você não deixar, ele vai embora. Então, temos que ser diferentes. Ser diferente do povo do Egito, ser diferente dos anjos demônios, ser diferente, quem mais falou aqui? De Sodoma e Gomorra, ser diferente de Coré, ser diferente de Balaão, ser diferente de Caim. Buscar os bons exemplos. E olha o versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Quer dizer, a segunda vinda, o Senhor Jesus vai vir com milhares dos seus santos, milhares, milhões de pessoas. Quem foi arrebatado? Para voltar o quê? No dia da segunda vinda, para o Senhor derrotar o anticristo e o diabo. E reinar no milênio. E eternamente. Então, até o Enoque, que foi arrebatado, vivo, que andou com Deus, profetizou que é vindo o Senhor na segunda vinda. Então, não queira passar pela grande tribulação. Você tem a oportunidade de se arrepender e começar um caminho novo, começar a servir a Deus direito, começando se arrependendo do mal, se arrependendo do pecado, do erro, da falha, e servir falando: Deus, a partir de hoje eu começo a te obedecer direito, a partir de hoje eu começo a fazer a tua vontade, eu começo a te buscar de todo o meu coração, porque eu quero ser arrebatado, eu quero batalhar pelo arrebatamento. E o 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Lembrai-vos. Lembra do que é pregado para você. Lembra do que é falado através dos apóstolos, dos pastores, dos profetas, dos bispos, sobre esta palavra. Lembra da palavra de hoje, nessa semana. Lembra dessa palavra. Lembra que o Senhor vai te honrar. O 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos. É você orando na presença do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, buscando a Deus, lendo a palavra, ouvindo louvor, fazendo de tudo para estar na presença de Deus a todo instante. Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja zelosa, especial e de boas obras. Lembra do Isaías capítulo 26, versículo 2? Abrir a porta para a nação justa e que observa a verdade. Deus vai abrir a porta do céu para quem é justo e observa a verdade, que é a santíssima fé, que você tem que batalhar, você tem que se edificar. A Bíblia, a palavra de Deus está falando: se edifique. Quer dizer, é você que tem que correr atrás, é você que tem que buscar, porque o Senhor já fez. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz por amor de mim e de você, para que nós não fôssemos condenados, mas sim salvos.
Então aquele que crê e for batizado será salvo, mas tem que se edificar a cada dia. Todo dia você tem que se edificar, porque todo dia, todo momento o diabo vai estar no teu ouvido, o diabo vai estar trazendo laço contra você, e querendo fazer você tropeçar no pecado. E é você que tem que batalhar. Por isso que lá no primeiro versículo ele disse, exortando-os a batalhar na fé. Todo dia você tem que batalhar pela tua salvação, pela tua fé. É fácil? Não é. E olha o 21. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É você que tem que se conservar. É você que tem que se guardar do pecado. É você que tem que guardar e buscar o Senhor, para que a misericórdia do Senhor Jesus venha até as nossas vidas, para sermos arrebatados. Para ser arrebatado. Então é você que tem que mudar. É você que tem que dizer não para o pecado e sim para Deus. É você que tem o livre-arbítrio. A escolha é tua. A escolha é sua. A escolha é sua se você quer lutar no dia a dia. Porque se você tiver a presença de Deus, Ele vai fazer você batalhar nessa terra e você vai vencer também na sua vida particular. Ele vai fazer você vencer na sua finança, no seu casamento, na sua saúde. Vai fazer você conquistar. Foi assim. Depois que o povo lá do Egito saiu, aqueles que tinham de 20 anos acima morreram todos. Aqueles que tinham de 20 anos abaixo foram crescendo e conquistaram a terra prometida. Por quê? Porque eles não tinham guardado a mente de escravo. Eles não murmuravam. De todo aquele povo que tinha 20 anos para cima, que era milhares e milhares de pessoas, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb, junto com a sua família. Por quê? Porque na hora que eles viam que eles foram espiar a terra, 10 homens só murmuraram e reclamaram e tiveram medo e não creram que Deus podia abençoar. Josué e Caleb acreditaram em Deus. Não olharam para os gigantes, olharam para a terra prometida. Você não tem que olhar para o teu problema, as circunstâncias que vêm na tua vida. Você tem que olhar para o Senhor Jesus, que é a tua salvação. E crer que você será arrebatado. E crer que você vai vencer e perseverar nessa terra. A batalha é difícil. Nenhuma guerra é fácil. Mas com o nosso Senhor nós vamos vencer cada batalha. E olha só, 17, 21, 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Quer dizer, salva, arranca aquela pessoa do inferno. Salva a alma. Por isso, você tem que ser fiel na igreja, para a igreja ficar de porta aberta, para nos ajudar a tirar as pessoas das ruas, ajudar a restaurar casamentos, a pegar programação de rádio. Por isso a tua fidelidade, para nós arrancarmos, fazer aqui, ganhar almas para o Senhor, tirar do inferno, não deixando aquela pessoa ficar na carne, não deixando aquela pessoa ir para o inferno devotada, mas trazendo e ganhando para Jesus. Amém ou não? O 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus é poderoso de guardar de tropeçar. Quer dizer, de você pecar. Se você está na presença dele, buscando a ele, batalhando, ele vai te ajudar. Ele não vai te deixar sozinho. Você tem que se apresentar irrepreensível, quer dizer, quando vir para a casa de Deus, você vem na alegria. Você vem para a casa de Deus para apresentar perante a glória dele. Você não está vindo com
uma balada. Você não está indo só para ir na igreja porque não tem o que fazer. Ah, não tem o que fazer, eu vou na igreja. Não. Você tem que vir por amor, com alegria de estar aqui. Você tem que vir se esforçar. Ao invés de você vir pedir perdão para Deus te perdoar do pecado, imagine você não pecar e vir com Deus com alegria sem pedir perdão. Viu a diferença? Irrepreensível, sendo fiéis, honrando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque o 25, para finalizar: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então essa é a diferença. Como você vem para a igreja? Como que você vem para a casa do Senhor? É a forma que Deus vai ser contigo. Como você está servindo a Deus? Deus vai ser com você. Então venha com alegria. Batalha na fé. Batalha pela tua alma, pela salvação, pelo arrebatamento. E no seu cotidiano também. Não desiste da presença de Deus. Ah, mas lá o fulano falou, deixa o fulano para lá. Perdoa e segue em frente. Ah, não concordo, não tem que concordar, é Deus que dirige. Nós estamos aqui para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Bom, tá bom. Não há outro Deus igual, porque se fazer a vontade de Deus, se obedecer a Deus, Deus, na hora que nós pedimos, Deus vai falar: tá bom, filho, está aqui, ó. O que você quer? Fica tranquilo, já estou providenciando para você. Amém ou não? É assim que Deus vai agir com a nossa vida. Então batalha pela tua fé, batalha pela tua alma, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai te honrar. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida, e que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor.